A chegada de um filho, momento de grande expectativa e realização de um sonho, foi para Mayra também um momento de uma grande surpresa: o diagnóstico de uma deficiência rara no seu bebê. Ela, que já enfrentava um quadro de obesidade, viu no acúmulo de vulnerabilidades dessa estação da sua vida a necessidade de confiar plenamente em Deus. Você vai conhecer essa história de um bom motivo para viver no programa de hoje. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre vida, esperança e sobre como dar um novo significado aos nossos sonhos. E para conversar comigo hoje, eu recebo Karine Franco, psicóloga, parceira aqui do nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O Dr. Lucas, esse psiquiatra, amigo, parceiro aqui também do nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. E com um tema tão importante como esse, né? A gente sonhar, a chegada de um bebê é sempre um tempo de novidades, de uma transformação na nossa casa, mas às vezes as coisas, e normalmente, né, a vida imprevisível como ela sai da forma diferente como a gente imaginou. E para incluir na nossa conversa aqui hoje, eu já vou colocar a Mayra, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Vamos ouvi-la? Me casei aos 27 anos, tive um filho lindo. Heitor nasceu às 40 semanas, ficou bastante tempo na casinha. E quando o Heitor nasceu, a gente teve aí uma surpresa. O Heitor nasceu com uma deficiência, uma condição muito rara, que é a lipomielonmeningocele. E ele teve que fazer uma cirurgia aos 3 meses de vida. E quando ele fez essa cirurgia, o meu mundo desabou, porque eu achei que eu ia perder o meu filho ali, né, naquele momento. E graças a Deus, não foi como os médicos disseram, foi melhor, né, porque Deus tinha planos maiores. E Heitor fez a reabilitação, o médico falou que aos 6 meses ele não iria andar, há 1 ano e 7 meses o Heitor andou sozinho. E um pouquinho antes disso, eu me submeti a uma cirurgia bariátrica para redução do peso, porque com meu filho nessa condição, eu não tinha menor habilidade com ele, por ser muito gordinho, eu pesava 126 quilos, né? E o Heitor pequeno precisava de mim e eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Me submeti a uma cirurgia bariátrica e eu quase morri porque eu tive hemorragia interna. Então, fiquei muito tempo ali no CTI, passei por várias situações dentro do hospital, que foi mais uma vez que Deus provou a glória dele na minha vida e me mostrando, né, que os planos dele eram muito maiores do que eu podia imaginar. Uau! A gente escuta as histórias aqui no programa, né? Depois que tudo já passou, né? Já está no melhor momento, a pessoa já está apta, já está com condição para poder testemunhar aquilo ali. Mas você se imaginar nessa situação é bem desafiador, né? Você não se organiza para poder levar o filho para o hospital para fazer uma cirurgia com 3 meses de vida, não é verdade, doutor Lucas? Total quebra de expectativa, né? A gente, quando vai ter filho, você imagina ele bem, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, entrando na faculdade, aprendendo a dirigir, né? Você já vai imaginando aquele tanto de coisa, né? E aí você tem uma cirurgia, né? E é um misto de sentimentos, né? É uma frustração, né? Que fosse comigo e não fosse com ele, né? É pequenininho demais e como que vai acontecer, o que vai acontecer, né? Tem que firmar em fé mesmo, né? A gente tem que colocar na mão daquele que tem tudo na mão e confiar e ter fé. Você pensa em desafios como a amamentação, como vou lidar com a rotina do sono, você pensa essa dinâmica, né? Sim. Acordar de madrugada. Eu fiquei um bom tempo fazendo pesquisa na UTI neonatal do Hospital das Clínicas, em Odete Valadares. E uma das coisas que me chamava muito a atenção, assim, eu lembro de uma experiência que me chamou muita atenção, foi de um pai que me abordou e falou assim: a vida não prepara a gente para essas coisas.
A vida não nos ensina que nós iremos enfrentar algo do tipo. Eu nunca imaginei olhar para o meu filho tão pequenininho, né, tão dependente. Eu não fui preparado para isso. E ele ficava repetindo, eu não fui preparado para isso, eu não fui preparado para isso. E realmente nós não fomos preparados. E são essas situações adversas que nos expande por dentro, né, que nos leva a conhecer algo dentro de nós, uma força em nós, que nós não conhecemos. E essas pessoas que passam aqui pelo programa, né, que compartilham nessa conversa com a gente, elas têm realmente essa sensação, não fui preparado para isso e também não vou dar conta. Vamos ver o que a Mayra conta mais pra gente. Eu e o meu marido, a gente achava que a gente não ia dar conta, porque era tudo muito novo, a gente não conhecia ninguém com essa condição específica, a gente não tinha ninguém com nenhuma pessoa deficiente para conversar, para trocar experiência, trocar figurinha, para desabafar. E eu era o psicólogo do Fulvio e o Fulvio era meu psicólogo. Então a gente viveu essa imersão, sabe? A gente viveu isso tudo assim, na pele. Porque a gente não tinha nenhuma experiência para falar, olha, eu passei por aqui e deu certo. Eu passei por aqui, eu fiz assim. Não, a gente todo foi muito experimentação, sabe? E para mim, particularmente como mulher, como mãe, como esposa, foi difícil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu vejo assim, que a minha dificuldade maior foi não passar essa condição de deficiente para o meu filho, de não passar que ele teria limite, sabe? Olha, você não pode fazer isso porque você nasceu com esse diagnóstico. Não, porque o que Deus falou pra gente, sabe, durante todo o processo, é que o nome dele estava acima de qualquer diagnóstico. Que por mais que o médico falasse, olha, o Heitor vai ficar paralítico na cirurgia, ele não ficou, porque a palavra de Deus foi a última palavra, entende? Então, assim, isso para nós, ao mesmo tempo que foi muito profundo, muito difícil, foi muito forte e uma experiência incrível com Deus, porque onde nós vivemos a nossa experiência única com Deus. A Mayra e o esposo dela tiveram que realmente transpor barreiras espirituais, barreiras emocionais, físicas, para realmente não limitar a família, o Heitor e tudo mais. Mas como casal, como família, o que um casal precisa para, diante de uma situação como essa, de um diagnóstico como esse, eles terem condição de sair mais forte disso, como aconteceu com eles, e não ao contrário, como muitas vezes a gente vê casos de abandono familiar e tantas outras situações. Então tem que ali se firmar um no outro e os dois em Deus, né? Porque esses problemas com filhos muitas vezes vêm denunciar os problemas dos pais, né? Então ali um relacionamento que já não está muito legal, ele começa a se desorganizar e um começa a condenar o outro, e eu queria que você fosse no hospital, mas eu não posso, e começa a ter conflitos assim por motivos tão pequenos, né? Tão pequenos, com as coisas tão pequenas, tão uma proporção tão grande, né? Então entender que eu talvez não esteja dando conta, mas que o meu cônjuge também talvez não esteja dando conta de lidar ali com aquela situação, né? É novo para todo mundo, né? Talvez esteja no sofrimento, e talvez o sofrimento vai vir na forma de acusação, né? Vai vir numa forma de uma palavra mais agressiva, de uma falta de cuidado, né? Uma rispidez ali que talvez não seja natural da pessoa, né? Talvez ela vai se manifestar de uma forma diferente, né? E falar, olha, tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos nos suportar um ao outro aqui, né? No sentido de ser suporte, né? Não de ficar nos tolerando, né? Mas ser um suporte mesmo, suporte amoroso, né? Para que a gente consiga passar por isso, né? Então tem sempre um que lida pior, né? Sempre tem um que tem mais dificuldade de lidar com a situação, e a gente tem que entender, né? A gente não tem que ficar, não, mas meu filho nessa situação, você tinha que, né? O tinha que é um dos maiores venenos dos relacionamentos, né? O fulano tem que, ele tinha que dar conta, ele tinha que fazer isso, tinha que trazer isso para mim, né? O tem que, ele é um veneno que perverte muitas relações nessas situações. E às vezes, por achar que tem que alguma coisa, ou até por ter a sensação de que o outro está cobrando, exigindo alguma coisa, a gente começa num processos de compensação.
limitações, válvulas de escape realmente, né? Vamos ver as que a Mayra compartilha com a gente. A minha válvula de escape era a comida. Então, todas as vezes que eu me sentia mal, chateada, deprimida, eu descarregava na comida, no doce, na massa. E isso foi virando uma bola de neve. E quando o Heitor nasceu, eu tive depressão pós-parto. Então, isso desencadeou ainda mais esse aumento, esse ganho de peso, né, exagerado. Eu acho que, no fundo, ainda tinha uma culpa que não tinha sido curada completamente, sabe? Não por Deus, não por culpa de Deus, mas por conta de não ter confessado, de não ter falado, olha Deus, ainda tem esse machucado aqui, sabe? Me cura aqui, sabe? Por mais que a minha história, né, o meu relacionamento com meu marido foi uma bênção, foi tudo feito diante de Deus, mas eu acho que lá no fundo, tinha alguma coisa que desencadeou, sabe? Outras coisas assim. Eu acredito que tudo é uma soma de vários fatores, né? Eu acho que coisas relacionadas aos pais, fatos isolados relacionados, eles, se não cuidados, eles somatizam numa bomba, né? Pra gente, Karine, esse comer a culpa, os vícios, coisas que a gente faz para compensar realmente, como ela bem disse ali, essas coisas e questões não resolvidas. Quando nós nos deparamos com uma situação ameaçadora, uma situação que pode nos gerar um perigo ou que desperte mesmo uma ansiedade, nós temos um modo de enfrentar essa situação. Geralmente esse modo ele vai se repetir do modo aprendido lá na nossa infância, lá na nossa adolescência. A criança, frente a uma situação de ameaça, de perigo, ela vai desenvolver uma estratégia, um modo de enfrentamento frente àquela ameaça. Frente à negligência, frente ao trauma, ela vai desenvolver um modo de enfrentamento. Porém, a criança ainda, a mente, o cérebro da criança não está totalmente desenvolvido e essa complexidade, ela vai se dando à medida que ela vai crescendo, até estruturalmente falando. Então, ela vai usar aquilo que ela tem de recursos, e geralmente os recursos de uma criança são recursos limitados, por isso que ela tem os pais para protegê-la, para cuidar dela. O problema é que nós tendemos, quando a gente não entra em contato com isso, a tendência é crescer e nós continuarmos presos a esses modos de enfrentarmos a realidade. E isso se torna um problema. Por exemplo, o comer está muito relacionado a um modo de enfrentamento evitativo. Esse modo de enfrentamento evitativo, parte dele, a necessidade dele é buscar o autoalívio. Então, o comer se torna uma forma de aliviar um desconforto, de aliviar um desprazer. Né? E aí tem pessoas que desenvolvem isso com comer, com bebidas, substâncias, enfim. Mas não resolve, porque vai virando uma bola de neve e vai acarretando outros problemas. Como ela conta, né, que gerou a incapacidade pela falta de mobilidade e tal, para conseguir lidar com uma situação totalmente nova, que era um filho que dependia ainda mais dela. E o ideal é você entender o que é que está doendo, o que está incomodando, do que é que eu estou fugindo e tomar a responsabilidade por isso, porque um adulto, parte de ser adulto é ser responsável. Então, quando você assume a sua história, aquilo que não funcionou, as culpas, como ela diz, e você assume a responsabilidade, porque eu costumo dizer que o oposto da culpa é a responsabilidade. A culpa é uma falsa responsabilidade que te aprisiona e você se sente impotente para fazer alguma coisa. Mas a responsabilidade, ela te coloca como protagonista da sua história. E aí você define a partir de então o que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo ou com aquilo que eu vivi. A Mayra vai compartilhar um pouquinho melhor com a gente sobre isso. Vamos ver. A gente precisa entender o que nos move, né? Então, a gente precisa saber o que nos move. No meu caso, o que me movia era o desenrolar ali, o desenvolvimento do meu filho. Então, eu foquei nisso. Eu foquei em entender que eu não precisava não precisava desafogar as minhas mágoas ou as minhas tristezas na comida, né? Eu entendi que eu precisava ser feliz para comer, não comer para ser feliz. E isso aproveitar toda a vida do meu filho, aproveitar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele e dia após dia colhendo esses frutos.
comecei a me cuidar mais, porque eu não tinha, né, com essa questão toda da depressão, do sobrepeso, eu não tinha mais vaidade porque roupa não cabia. Eu comprava roupa na seção masculina, porque eu vestia 52 e a blusa era só XXG, então não tinha muita vaidade, né? De vez em quando colocava umas pérolas na camisa, numa t-shirt masculina e achava que estava bom, mas não estava bom, né? Então, quando eu fui diminuindo ali, né, os pesos na balança efetivamente, eu comecei a perceber que algo mudava do lado de fora, porque dentro as coisas já estavam mudando, né? Deus já estava trabalhando e as coisas já estavam sendo transformadas, mas eu precisava transbordar isso para fora. Então eu comecei a me cuidar mesmo. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha beleza. Comecei a não ficar neurótica com beleza, mas cuidar mais do cabelo, da pele, das roupas, né? Sempre gostei de me andar arrumadinha, e eu acho que isso é muito bom para a mulher, ela precisa disso, ela precisa enxergar o que ela gostaria de ver no espelho, né? Ela precisa saber que aquela imagem que reflete no espelho é agradável para ela ver, né? E ela precisa saber que dentro, né, que no organismo dela também está tudo bem, né? Que os exames estão bons. E aí eu comecei, e eu nunca gostei de academia, de tudo isso. Então eu comecei a fazer trilha em montanhas com um grupo de amigas. Então hoje eu sou trilheira, aquela de pé de terra, de tênis, chega sujo de minério. Então assim, eu me encontrei na natureza, eu me encontrei, né, com a fonte, que é Jesus, em todos esses aspectos na minha vida. E eu falo que o ponto de equilíbrio é quando a gente deixa Jesus trabalhar na nossa vida. E aí ele vai movendo como uma peça mesmo dentro do jogo, ele nos move para que tudo corra bem e para que a gente entenda, né? E o Espírito Santo faz o papel dele, né? Trazendo essa consciência do que a gente precisa, movendo as coisas em nosso favor. Então eu entendi que eu precisava fazer todo esse trabalho, que o meu corpo estava sendo cuidado, mas eu precisava cuidar do meu espírito, eu precisava cuidar do meu emocional. E isso e hoje isso acontece ainda, né? Então eu cuido do meu emocional, cuido do meu espiritual, cuido do meu corpo, não sou neurótica com comida, não, como o que eu quero, mas no momento certo, cuido do meu lado emocional, sempre procuro estar com amigos, isso é importante. E o Heitor, claro, né, sempre comigo. Uma palavra que sempre veio muito forte no meu coração, tá lá em Josué, esqueci exatamente o endereço, mas seja forte e corajoso. Porque essa força, ela não vem de nós, ela vem do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, assim como a palavra de Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus vai te dar todas as ferramentas e estratégias necessárias para você ser também um bom motivo para viver. A gente fica muito emocionado, feliz de ver a transformação na vida da Mayra, né? Porque ela realmente ressignificou a vida, né? Você sair de uma condição de obesidade, como ela compartilha com a gente no primeiro depoimento, de 126 quilos, para correr o risco, né? Correr o risco pela obesidade, correr o risco para no processo, né? Que você viu que ela conta. Em relação à cirurgia dela, como que foi, e você vê a vida, né, ressurgir, e hoje ela conta das escolhas que ela tem feito, né, de emocional, de alimentação, de se cuidar, atividade física. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, Dr. Lucas, o que é obesidade e os riscos aos quais uma pessoa, como a Mayra passou por isso, ela está submetida. A obesidade é um acúmulo de gordura, né? Mas dependendo da situação, chega em tal nível, né, que a pessoa ela começa a ficar incapacitada para situações, às vezes, até simples. Né? Fazer uma caminhada, subir uma escada, né? Começa a prejudicar a funcionalidade da pessoa gravemente. Hoje a gente pensa muito em termos de imagem de espelho, né? Que a pessoa não vai se ver, ela não vai gostar, né? Aparência, né? E muitas vezes a motivação das pessoas para buscar emagrecer é questão de aparência, né? Mas é muito mais do que isso, né? Tem uma atividade inflamatória, né? Hoje a gente vê que ela
mexe organicamente no corpo todo, né? Ela mexe com todo o organismo. E a questão da imagem não menos importante, né? Ela tem esse contexto também. Só que à medida que a pessoa ela vai ganhando peso e vai perdendo essa mobilidade, vai virando uma bola de neve, né? Porque ela vai ficando menos ativa, ela vai aguentando fazer menos coisa, né? Tem um agravo emocional, né? Ela tinha ali a questão da emoção que fazia ela comer mais para compensar, né? E essa compensação ela não é com verdura ou com legumes, né? O que o cérebro gosta nas situações de estresse é gordura e carboidrato, né? Que é o que dá mais prazer para comer, né? Mas é o menos benéfico, né? Então isso vai crescendo, né? Isso vai aumentando, a pessoa ela vai ganhando peso, vai se exercitando menos, vai comendo numa quantidade maior, vai conseguindo comer cada vez mais, né? E às vezes precisa chegar nesse ponto que foi a bariátrica que ela fez, né? E como que a pessoa, ela olha e fala assim, não, eu preciso de ajuda? É um número de fatores com relação à questão da autoimagem e tudo mais, mas não é só isso, né? Então, como que ela olha e fala assim, não, realmente eu preciso de ajuda? Ou então ela não consegue, às vezes é uma outra pessoa que tem que ajudar para poder sair disso. Como é que funciona? A gente olhar e não gostar e aquilo me mover a tomar uma conduta boa, adequada, que vai me melhorar, ok, isso aí é saudável, que bom que seja assim. Mas quando eu olho e começo a falar, eu não presto, né? Eu não tenho jeito, né? Eu não queria ser assim, né? Se eu não queria ser assim no sentido de vou fazer algo, eu vou começar a me exercitar para que eu fique melhor, né? Mas eu não valho nada, né? Um desmerecimento, né? Eu sou ruim por causa disso, fulano é melhor porque é diferente, né? Fulano é melhor porque é como eu gostaria de ser. Isso nunca é normal, né? Comer escondido. Sim, aí começa, né? Comer escondido, começa esses mecanismos compensatórios, né? Vai lá e vomita, usa laxantes, né? Provoca vômito, né? Após as refeições, né? Isso deveria despertar na gente assim uma coisa, eu preciso de ajuda, né? Só que a gente vai achando normal, eu faço uma vez, né? Aí depois eu faço duas, a pessoa não vai fazendo aquilo todos os dias. Aí começa uma vez, aí não acontece nada, faz duas, as três, e aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior, né? Até chegar nos grandes quadros que chegam lá pra gente na maioria das vezes. E as escolhas do alimento também tem a ver com essa questão emocional, como que a pessoa tá? Tem, porque às vezes em determinados níveis de emoção a pessoa ela não consegue fazer o que ela tem que fazer. Ela começa a viver fazendo o que ela gosta, porque é aquilo que vai gerando uma certa sustentação. Isso passa pelo comer. Ela começa a comer só o que ela gosta. Tipo, não tô bem no trabalho, saio do trabalho, vou comer uma coisa que eu gosto, porque é o que vai me dar um prazer. Porque eu mereço, né? Eu mereço comer um tanto de porcaria aqui agora, porque eu mereço. Foi um dia muito estressante, né? Eu mereço. Então, esses merecimentos, né? Na verdade, a pessoa... O que é o sinal? Eu estou tão mal, eu estou tão estressado, né? Que eu preciso aliviar isso de um jeito e eu vou lançar mão de qualquer coisa para que eu me alivie, né? Até de comer algo que vai me fazer mal, né? Karine, qual que é o comer saudável? O que é o ideal para uma família ou para uma pessoa que mora sozinha, que aí é que ela tem que se vigiar mesmo, porque é ela e ela mesmo no momento da refeição. O que é um momento saudável de se alimentar? O se alimentar, ele tem muito mais a ver com uma consciência frente à comida do que necessariamente com o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Obviamente, a gente já tem alguns alimentos que a gente já tem comprovado que esses alimentos não fazem bem à saúde. O ideal é que você não coma, né? Até porque aquilo que você ingere, você vai estar prejudicando o teu corpo de dentro para fora, né? Porém, eu entendo que o comer saudável está muito relacionado a isso, a esse autocontrole, a essa autodisciplina que nós não temos bem desenvolvido em nós em relação à comida. A gente já tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura fast food, hoje que é muito comum, né? E o comer, o cozinhar, o preparar um alimento, ele precisa estar inserido dentro de uma rotina. Ele precisa estar inserido dentro da tua vida, pensando numa qualidade de vida, num autocuidado, numa boa mordomia, que muitas vezes as pessoas terceirizam por uma má administração de tempo, né? Por não darem conta de tolerar tédio ou por buscarem uma gratificação imediata,
né? E assim, é muito melhor você não estar bem, você comer, do que você construir uma forma de entender o que está acontecendo e sair daquela situação. Dá muito mais trabalho. Mas como nós viemos de uma cultura imediatista, né, de uma cultura rápida, eu preciso de uma solução agora, eu preciso de um manual agora, as pessoas não estão dispostas. Então, construir uma consciência para comer dentro de um ambiente familiar é muito melhor do que necessariamente o que eu vou comer, o que eu não vou comer, o que eu posso, o que eu não posso comer. Outra coisa que a gente fala muito aqui no programa é sobre esse amadurecimento cada vez mais tardio. Então, se eu amadureço cada vez mais tarde, uma criança pressupõe que um adulto vai tratar da alimentação dela, vai cuidar dessa área da vida dela. Então, como você bem disse, eu vou terceirizar isso aqui porque isso não compreende a minha rotina enquanto adulto. O que um adulto tem que caber dentro da rotina dele de modo geral? O adulto ele tem que ter aquilo que faz o organismo funcionar bem tem que estar dentro do dia, né? Não tem como, eu não vou me exercitar porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando demais. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Tudo bem, hoje eu agarrei, eu tenho que fazer determinada coisa, eu não vou me exercitar, ok? Mas aquilo como rotina, né? A rotina é eu não ter tempo para me exercitar. Eu pergunto às vezes para os outros assim, como é que chegou a sua vida nesse ponto? Não, óbvio que com uma certa intimidade, né? Óbvio que depois de um certo preparo para a gente conversar assim, mas como é que chegamos nisso? Né? Para a gente falar, olha, o que a gente pode mudar? Né? Como é que a gente pode organizar? Como é que a gente pode se preparar para sair disso aqui? Tem que caber uma alimentação adequada, né? A alimentação adequada é aquela que fornece os nutrientes que eu preciso para o meu corpo funcionar, né? Tem várias pessoas desnutridas, né? Mas elas têm, com a massa corporal, a gente pensa em desnutrição, às vezes só a pessoa raquítica, né? Com os ossos aparecendo. Tem gente que não come, né? Acho que eu vou comer gordura e açúcar e o corpo vai transformar aquilo em vitaminas e minerais e o organismo vai funcionar, né? Não vai, né? Às vezes a gente dosa determinadas vitaminas ali no primeiro atendimento e quantas vezes a gente tem que suplementar vitaminas que precisariam tranquilamente estar dentro da alimentação. A gente vai no self-service, às vezes, você olha prato de adultos ali, só fritura, só carboidrato, fritura. Poxa, né? Cheio de... A parte da salada ali, ele passou direto, né? Vai paladar infantil também. Paladar infantil, né? Mas a maioria por preguiça mesmo, né? Conseguiria comer, né? Mas, não, eu comi, eu não queria, eu mereço. O fast food, né? Tem tudo para... Ele é barato, ele é gostoso, ele é rápido, né? Então, as pessoas entram muito nisso, né? Vai um dia, vai outro dia, mas de repente aquilo virou um padrão alimentar, né? Então, tem que ter um determinado momento que a gente tem que olhar a gente tem que parar, olhar para a nossa vida e falar como é que está a minha alimentação, como é que está a minha rotina, como é que está meu sono, eu estou me exercitando, né? Hoje a gente fala exercício, as pessoas pensam em academia, né? Ela foi lá e foi fazer trilha. Tem gente que não gosta de academia, né? Tem gente que não gosta de ela achou uma coisa que ela gostava, né? Isso. Eu brinco com as pessoas. Incorporou aquilo na rotina. Faz rapel, faz canoagem, vai fazer o que você quiser. Corre. Mas faz. Pula corda, se você não quer sair de casa. Eu quero malhar dentro de casa. Pula corda. Eu acho que é isso, assim. O que cabe na rotina do adulto, né? O que cabe na rotina do adulto é aquilo que gera responsabilidade para esse adulto. Comer, trabalhar, se exercitar, se aperfeiçoar. É isso que um adulto faz. O adulto não vive para satisfazer os seus desejos primários. Não. Um adulto se move com responsabilidade frente às suas necessidades. Necessidades são diferentes de desejos. São duas coisas diferentes. Um adulto se move pelas suas necessidades, até porque a gente não faz algo pensando apenas no que eu vou ganhar agora. Mas a médio, a longo prazo, o adulto constrói uma história, né? Constrói uma vida com base naquilo que ele tem como base, mas ele é responsável daqui para frente por construir sua própria história. É quando a gente vai meditar na palavra, né? E você reflete sobre tudo aquilo que está descrito ali, você vê que o propósito de Deus é para que a gente cresça. Ali, para que a gente cresça em estatura, para que a gente cresça em graça, ou seja, a gente vai crescer fisiologicamente, a gente vai crescer emocionalmente, a gente vai crescer espiritualmente. Então, o nosso anseio é para que essa reflexão, essa conversa de hoje, te ajude a colocar na mesa a sua história hoje, colocar na mesa
como você está hoje, como está a sua saúde, se você precisa fazer um check-up, se você precisa visitar alguns médicos, tem muito tempo que você não vai olhar, e visitar também o seu coração para você poder entender se você realmente está crescendo ou se você paralisou no tempo, porque a sua produtividade, a sua agitação, a sua correria não adianta se você estiver parado no tempo de Deus, que você possa crescer e se desenvolver, porque você é um bom motivo para viver, Ele quer que você cresça. Até o nosso próximo programa. Obrigada, Karine. Obrigada, Dr. Lucas. Obrigado. Que a gente cresça, né? E que Jesus apareça cada vez mais na nossa vida. Até Amém. o próximo programa. Amém.